Eu me chamo Thales, esse é o Ginecologicamente Falando, podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Hoje vamos falar de mais um tema importante na área da ginecologia e obstetrícia e alguns assuntos importantes no dia a dia da saúde da mulher. Neste episódio, nós contamos com a doutora Natália, que irá conversar conosco a respeito da incontinência urinária, fisioterapia para a continência urinária, que é o distúrbio mais frequente no sexo feminino. Pode se manifestar tanto na quinta ou sexta década de vida quanto em mulheres jovens. Doutora Natália é fisioterapeuta formada pela Faculdade Anhanguera de Rio Grande, especialista em fisioterapia pélvica pela Faculdade Inspirar em Porto Alegre, especialista em fisioterapia na saúde da mulher, pesquisadora no projeto Disfunções de assoalho pélvico, continência urinária e prolapsos de órgãos pélvicos. Olá, doutora Natália, seja bem-vinda, muito obrigado por ter aceito o convite. Olá, Thales. Olá a todos os ouvintes. Primeiramente, gostaria de agradecer a ti pelo convite, ao Dr. Bica por mais este projeto tão importante relacionado a temas na saúde da mulher e que eu tenho certeza que irá ajudar muitas pessoas na nossa comunidade. Pois bem, vamos lá, vamos começar com o nosso episódio. Eu vou fazer uma pergunta de extrema importância, que é saber o que é incontinência urinária. Sim, então vamos lá. Segundo a Sociedade Internacional de Continência, a incontinência urinária ela é considerada qualquer perda involuntária de urina, seja ela jato ou gotas. Quais são os tipos de incontinência urinária que nós podemos citar, doutora Natália? Então, a incontinência urinária, ela pode ser classificada como uma incontinência urinária de esforço, que é qualquer aumento de pressão intraabdominal durante uma tosse, durante um espirro, a prática de alguma atividade física, principalmente atividade de impacto, em que há uma maior sobrecarga sobre os músculos do assoalho pélvico e essa mulher acaba tendo a perda de urina. Ela ainda pode ser uma incontinência urinária de urgência, que é aquela vontade repentina de ir ao banheiro e na maior parte das vezes inadiável, porque pode ocorrer a perda, que é a urge-incontinência, e a incontinência urinária mista, que é a associação, então, dos sintomas de esforço junto com os sintomas de urgência. Diante dessa explicação ali sobre os tipos de incontinência urinária, como é o tratamento de fisioterapia pélvica para esse tipo de situação da incontinência urinária? Muito boa pergunta. Então, vamos lá. Inicialmente, é realizada uma avaliação, coletado o histórico ginecológico das pacientes, histórico gestacional, uso de medicações, o estilo de vida. Após coletar todas essas informações, é feita uma avaliação funcional dos músculos do assoalho pélvico, avaliando então a força desses músculos, se esses músculos eles têm uma boa resistência, sustentação, contração de fibras fásicas ou fibras tônicas, permitindo assim uma melhor adequação do planejamento terapêutico e do protocolo de exercícios dos músculos do assoalho pélvico, que ele é sempre de acordo com a necessidade de cada paciente. E eu vou lhe fazer uma pergunta que é bem comum ouvir nos ambulatórios e até em pesquisas de internet, que é o que é bexiga hiperativa? A bexiga hiperativa é a associação dos sintomas de urgência urinária, de difícil controle, que pode estar associada também à incontinência urinária, e o aumento de frequência urinária no período do dia, ou seja, no período do dia, o ideal é que as mulheres fossem ao máximo 7 vezes ao banheiro, e no período da noite, ou não levantassem nenhuma vez para ir ao banheiro, ou até uma vez é considerado normal. Geralmente pessoas com bexiga hiperativa, elas vão várias vezes ao banheiro com aquela sensação, depois que saíram do banheiro, que tem sempre uma vontade novamente de esvaziar a bexiga. E por vezes acabam indo de meia em meia hora, uma em uma hora. Isso independente do horário do dia? Nós consideramos essas 7 vezes do período que a mulher acorda até o horário dela ir dormir. E consideramos essa uma vez o período da noite do sono. Mais ou menos, se nós pensarmos na nossa população, as pessoas elas costumam dormir entre 6 a 8 horas por noite, o que não teria necessidade, uma vez que não está se ingerindo líquido e que o nosso organismo ele encontra-se no período de repouso, ir mais de uma vez ao banheiro no
no período da noite. Como é feita a fisioterapia para a bexiga hiperativa? Assim como na incontinência urinária, é realizada uma avaliação do caso, né? Sempre de forma individual, como eu já havia dito, a avaliação da funcionalidade pélvica e a aplicação do diário miccional. Para que serve o diário miccional? Ele serve para conhecer a rotina urinária e de ingesta de líquido dessa paciente. E a partir do resultado do diário, nós damos início à terapia comportamental, que é o primeiro passo do tratamento para as mudanças de hábitos dessa paciente. Depois é feita, então, através da avaliação, a prescrição dos exercícios específicos para os músculos do assoalho pélvico e muito trabalhado nos casos de bexiga hiperativa é a neuromodulação através do nervo tibial posterior para novamente ganhar o controle da bexiga, ou melhor dizendo, o controle vésico-uretral. Eu tenho uma outra pergunta antes de falar. Eu tenho duas perguntas, né? Uma é a incontinência urinária, se ela tem cura. Na maior parte das vezes, sim. E aqui eu vou destacar a importância de procurar o tratamento de forma precoce. A fisioterapia pélvica, segundo a Sociedade Internacional de Continência, ela é considerada o tratamento conservador de primeira escolha para a incontinência urinária. Assim como todo tratamento conservador, ele tem pouquíssimas contraindicações e vem apresentando cada vez melhores resultados para sintomas urinários. Tá, e a outra pergunta seria se a bexiga hiperativa também tem cura. Tem sim, na maior parte das vezes, há grandes chances de reduzir ou até eliminar os sintomas. E a neuromodulação, como eu já havia citado como tratamento, a neuromodulação do nervo tibial posterior, ela possui altos níveis de evidência científica. Em relação tanto à incontinência urinária quanto à bexiga hiperativa, tem como a mulher prevenir? Tem sim. No primeiro momento, nós sempre conversamos com essas mulheres quanto ao estilo de vida. O que a gente aconselha? Evitar o tabagismo, o consumo de bebidas alcoólicas, cafeína em excesso, evitar atividades físicas e até atividades do dia a dia que elas desenvolvam em que ocorra maior impacto sobre o assoalho pélvico delas. Cuidar da saúde intestinal, evitando constipação. Nós temos hoje um aumento cada vez mais nos consultórios das queixas de constipação intestinal e é um dos fatores em que a mulher acaba fazendo muito esforço para evacuar e se expõe, fragiliza ainda mais os músculos do assoalho pélvico delas. Controlar o índice de massa corporal, o sobrepeso, ele já foi comprovado que está associado com o aparecimento de sintomas urinários e a diminuição do peso com a melhora dos sintomas. Procurar conhecer o seu assoalho pélvico, isso é muito importante, faz parte do autoconhecimento da saúde feminina e aprender a exercitar de maneira correta os músculos do assoalho pélvico. Quanto antes as mulheres aprenderem a trabalhar com o seu assoalho pélvico, menos disfunções elas vão ter ao longo da vida. Interessante. Como a obesidade está ligada a uma série de comorbidades, o estilo de vida da população no geral. Uma outra pergunta, se é normal as mulheres perderem urina em alguma fase da vida, como gestação, menopausa? Essa é uma pergunta bem interessante, Thales. Eu sempre costumo dar a mesma resposta. Perder urina, ela nunca é normal, em nenhuma fase da vida da mulher. Vamos começar pela gestação, que você havia citado. Os estudos, eles comprovam que durante a gestação, e principalmente no último trimestre gestacional, é comum, mas prestem atenção, é comum, não é normal, que as mulheres apresentem episódios de perda de urina, devido mudanças hormonais, mudanças nos tecidos conjuntivos, no aumento do peso corporal, tanto materno quanto do útero gravídico, sobre a bexiga e sobre os músculos do assoalho pélvico. Porém, se essas mulheres, até mesmo antes do período gestacional ou durante a gestação, elas estiverem trabalhando a funcionalidade dos músculos do assoalho pélvico, isso pode ser evitado. E na pós-menopausa, no climatério, ou vamos pensar no processo de
de envelhecimento natural da mulher, devido à deficiência de estrogênio, aumentam as chances da mulher ter perda de urina. Mas se essas mulheres elas aprenderem a se conhecer, conhecer o seu corpo, conhecer o seu assoalho pélvico, assim como muitas vezes as mulheres elas procuram fazer atividade física para manter uma melhor qualidade de vida, elas também deveriam aprender a trabalhar com o seu assoalho pélvico, porque afinal de contas, o assoalho pélvico também são músculos e precisam ser trabalhados. Elas conseguindo trabalhar essa funcionalidade ao longo da vida, e quanto mais cedo elas aprenderem melhor, elas podem sim evitar de ter algum tipo de disfunção urinária ao longo da vida, ao longo do processo de envelhecimento. Rumando ali para o final, eu gostaria de saber se você tem alguma dica que possa ajudar as pessoas que têm perda urinária, bexiga hiperativa ou outros sintomas urinários. Claro, com certeza. Vamos começar assim. Uma dica principal: todas as mulheres, mesmo que não tenham nenhum tipo de sintoma relacionado à perda urinária, bexiga hiperativa, elas deveriam regular os seus horários de ida ao banheiro naquele período do dia que eu havia comentado, da hora que acorda até a última ida ao banheiro antes de dormir, no intervalo de 2h30 a 3 horas entre uma ida e outra. E no período da noite, evitar ingerir líquidos próximos da hora de dormir, porque afinal de contas o organismo está se preparando para o repouso, e isso vai fazer com que essas mulheres, elas ou até não levantem durante o período do sono para ir ao banheiro, ou que elas levantem até uma vez. Então comecem a prestar atenção. Se estão levantando mais de uma vez à noite para ir no banheiro, tentem evitar de ingerir líquido até próximo da hora de dormir, e se isso não resolver, é melhor investigar para ver o que está acontecendo, porque isso também interfere na qualidade do sono. Reservar tempo para ir ao banheiro é fundamental. Posicionar-se corretamente no vaso sanitário também é muito importante, e relaxar. Não fazer esforço para urinar. O ato de urinar, ele é um ato de relaxamento. Então a mulher ela precisa sentir que o seu assoalho pélvico ele está relaxando para que ela consiga esvaziar melhor a sua bexiga. Evitar líquidos irritativos, como líquidos que contêm cafeína, chá verde, chá preto, que são líquidos diuréticos, os sucos cítricos, que eles são irritativos à mucosa da bexiga, e o queridinho aqui do sul, que é o nosso chimarrão, que ele também é um líquido irritativo à mucosa da bexiga. Então, muito cuidado com ele. Converse com o seu médico. É importante falar sobre o seu problema, não ter vergonha. Como eu já havia falado, quanto antes conversado, melhor. Consulte um fisioterapeuta pélvico que faça uma avaliação. Isso é de extrema importância para saber como que estão os músculos desse assoalho pélvico, como é que estão a funcionalidade desses músculos. E lembre-se sempre, quanto antes procurar ajuda, maiores serão as chances de solucionar qualquer tipo de problema relacionado ao sistema urinário. Boas dicas, doutora Natália, muito boas. Além dessas dicas, teria algum outro apontamento, um outro assunto que você gostaria de falar? Eu acredito que, tratando-se de sistema urinário, ainda nós temos pouca abertura relacionado a este assunto. Ainda é considerado um problema normal, as mulheres estão muito acostumadas a usar o absorvente desde a primeira menstruação. Então, aqui eu deixaria mais um alerta mesmo, que a qualquer sintoma, qualquer alteração que todas as mulheres que estão me escutando esse podcast, ou até homens que passem para mães, esposas, filhas, a importância de reconhecer que isso sim é uma disfunção totalmente de possível tratamento, e cada vez mais, como eu havia falado, o tratamento conservador, ele está ajudando muito na saúde do sistema urinário. E quando a gente fala de assoalho pélvico, nós não falamos somente de sistema urinário, nós estamos falando aí da saúde do sistema intestinal e anorretal, da função sexual. Então, manter a qualidade da saúde íntima, ela é muito importante para preservar todos esses
sistemas ao longo da vida da mulher. Então, é mais uma alerta aqui aos cuidados, a prestar atenção no seu corpo, o que estão sentindo, e se realmente perceberem que algo está acontecendo, que tão logo procurem ajuda de profissionais especialistas no assunto, que podem trazer para vocês os melhores tratamentos, que hoje nós temos comprovação científica de todos esses tratamentos aqui que eu trouxe para vocês. E é claro, é um assunto muito amplo, de muitos outros tipos de tratamento que também auxiliam e ajudam na melhora, então, de todos esses sintomas. Tá bem, doutora Natália, foi muito bom ter essa conversa, tirar algumas dúvidas, receber outras informações que eu não sabia e acredito que alguns dos ouvintes também não. Foi muito bom. Obrigado por ter aceito o convite, pela participação, pela disponibilidade de tempo, de participar do nosso episódio, e deixo aqui os meus agradecimentos em nome da equipe. Mais uma vez, Thales, agradeço pelo convite, agradeço toda a equipe, e temos vários assuntos relacionados à saúde da mulher que nós podemos abordar e que a fisioterapia está aí auxiliando nesses tratamentos de forma não só como tratamento, mas também como prevenção para essas disfunções relacionadas a todas as fases da vida da mulher e ao período gestacional também. Mais uma vez, muito obrigada. Tá bem, então obrigado, doutora Natália. Nos vemos aí em algum outro episódio relacionado a essa saúde da mulher que é tão importante. Obrigado a vocês ouvintes por estar mais uma vez nos ouvindo, e nos encontramos no próximo episódio com outro tema. Obrigado, boa tarde.